Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Ou bom dia, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai fazer para vocês para falar um pouquinho do final da República Romana, tá? Então a gente vem tratando aí da República, né? A gente viu que foi um período extremamente importante por conta da expansão romana. Só que o que aconteceu? Depois que Roma, né, houve um momento em que os romanos se juntaram para lidar contra um inimigo externo, que eram aí principalmente os estrangeiros, né, os cartagineses, vamos colocar assim, por exemplo, né? Depois que essa expansão, né, que esse inimigo externo foi submetido, o que aconteceu? Os romanos acabaram entrando num período a República Romana acabou entrando num período de declínio, né, que a gente vem estudando aí, certo, pessoal? A gente vai ver um pouquinho esse período final da República aí. A gente viu que aconteceram algumas coisas, né? Então, a corrupção da elite política romana, certo? A falta de moral, né? O povo, né? Que tendo que sair do campo e abarrotando principalmente as cidades, né? Roma, acabaram entrando aí na miséria, né? Aumentou a pobreza, ou seja, né? A gente viu nesse último vídeo aquele contexto no qual os militares tomam o poder em Roma e passam a articular aí os seus seguidores de acordo aí com os próprios interesses, ou seja, Roma está passando por um processo conturbado, né? A gente está vendo aí, tá? E aí, né, pessoal, o que vai acontecer, né? Nesse contexto, sempre vão surgir, né, tentativas, tá, para tentar solucionar esses problemas aí que Roma está enfrentando, tá? E a mais recente aí, né, nesse contexto no qual o Silas havia tomado o poder, lembra disso, deixando de lado o Mário, depois o Silas acaba renunciando à vida política, acaba saindo, né, vai assumir o que a gente chama aí de primeiro triunvirato, certo? Então, nesse contexto, eu estou falando aí do contexto em que Roma ainda era assolada, né, pelos militares ali, ainda era controlada pelos militares, tá? Então, no ano 60 a.C., aparece o primeiro triunvirato, né, que foram ali 3 pessoas influentes em Roma, que tiveram ali que se juntar, ou momentaneamente, para colocar ordem na casa, tá? E esse primeiro triunvirato, ele foi composto aí por 2 generais romanos, que foi o Júlio César e o Pompeu, e por um banqueiro, né, um banqueiro importante, uma figura importante aí de uma família importante de Roma, que foi o Crasso, tá? Certo, pessoal? Então é importante a gente lembrar disso aí. Bom, o mais importante deles aí, o mais hábil dos 3 aí, com certeza foi o Júlio César, tá? O Júlio César, ele era como general, né, como eu falei para vocês, ele tinha uma habilidade política em comandar os seus soldados, né, as legiões romanas. E ao Júlio César, né, pessoal, coube aí o fato dele ter submetido, né, subjugado uma região que trazia ali alguns problemas para Roma, né, que é a região da Gália. Né, uma parte da Gália, então, foi aí submetida, foi subjugada pelo Júlio César, né, incorporando ali a Roma. Tá? Já viu aquele filminho, aquele desenho do Asterix, Obelix? Pois é, aquele desenho lá. Então, os gauleses, né, sempre davam problemas para os romanos. Júlio César foi lá com o seu exército, né, com as suas legiões, e em 59 a.C., ele vai incorporar a Gália junto a Roma, tá? Ou melhor dizendo, em 58 a.C. aí, certo? Então ele iniciou aí a conquista da região e incorpora a região da Gália. Isso, pessoal, obviamente faz com que a reputação do Júlio César nesse contexto, né, aumente, certo? Então ele faz com que a reputação, a sua moral perante não só os seus soldados, né, mas perante a população de Roma aumente, óbvio, ele conquista uma região assim importante, né, uma região ali que havia relutado tanto para cair no domínio romano, e ele conseguiu fazer isso. Né, e isso, as conquistas do César, né, de certa forma, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar um alarme, né, vão fazer soar um alarme no Senado, certo? Os senadores, né, com medo do César, que ele usasse as tropas para controlar o Estado, acabam se colocando aí numa postura de atenção com relação ao que o César estava fazendo, tá?
E aí o que aconteceu? O César ele se impõe então perante o Pompeu e o Crasso, né? O primeiro triunvirato ele se desfaz, certo? O Crasso, esse banqueiro importante aí que eu falei para vocês, né? Ele acaba aí saindo da cena política, tá? Ele era uma pessoa influente dentro do exército também, tá, pessoal? Então ele estava em campanha contra os partos, né? No Oriente, ele acaba perecendo lá mesmo, os partos, né, acabam vencendo o Crasso no Oriente, tá? O Pompeu, certo, é o mais ambicioso, né? Ele vai se aliar com os senadores contra o César. Isso é muito importante, tá? Porque ele se aproxima do Senado. Como eu falei para vocês, o Senado tinha aí um grande medo, né, que o César chegasse ao poder, usasse o exército, né, para controlar propriamente aí Roma, certo? Controlar Roma a seu bel prazer, beleza? Então, o Senado, né, apoiado lá pelo Pompeu, pressiona o César. Ele fala assim, César, é o momento de você deixar Roma, deixar o poder de Roma, porque a gente quer você largar os seus exércitos, renunciar, porque quem manda somos nós, certo? O César, que tinha o apoio aí das suas legiões, né, dos seus soldados, os soldados amam o César, certo? O Júlio César, né, que eu estou falando, ele decide fazer o quê? Ele decide sair da Gália, né, cruzar o rio Rubicão, certo? E marchar sobre Roma. Nesse contexto que ele teria dito a famosa frase aí, né? A sorte está lançada, certo? Então é muito interessante aí. Em 46 a.C. acontece isso, tá? Nesse mesmo ano ele invade e chega aí na região da Península Itálica, certo? Então essa entrada do César em Roma vai gerar propriamente aí gerou, né, uma guerra civil em Roma, tá? Uma guerra civil de consequências desastrosas, né? Muitas pessoas morreram. Só que nessa guerra o Pompeu se mostrou não páreo, né? Que não era rival à altura do César, tá? E aí o Senado, reconhecendo, né, propriamente o poder do César perante Roma, acaba aí nomeando César um ditador, certo? Isso é muito importante. Detalhe, pessoal, ditador na época não era um cargo assim, não era o ditador no sentido de ser algo contra as normas estabelecidas. Não, o cargo de ditador era algo legal, era algo que estava pré-estabelecido na República Romana. Então o César assume, como temporariamente o Senado dá ao César esse cargo de ditador, reconhecendo, né, todo o poder dele, certo? E aí o César chega ao poder, certo? E lá no poder ele vai fazer algumas coisas interessantes, tá? Ele vai combater a corrupção nas províncias, ele vai dar uma saneada, né? Na verdade, aí ele é uma pessoa bastante querida, uma pessoa amada lá, principalmente pelos seus soldados. Ele tem um carisma muito importante, ele sabia falar muito bem, certo? Então ele vai dar aquela saneada, né? Ele vai tentar combater a corrupção nas províncias, certo? Ele vai estender aí o número de empregos para as pessoas, ele vai dar bastante emprego aí para as pessoas, certo? Ele vai iniciar um programa de obras públicas, né, nesse sentido, né, ampliar os empregos, vai embelezar aí a cidade de Roma, ou seja, né, o César ele vai estar ávido nesse interesse aí de fazer algumas coisas importantes aí para Roma, tá? E além de tudo isso, pessoal, ele vai remanejar mais de 100 mil soldados, de 100 mil ex-soldados, e membros aí da classe pobre, tá, para as províncias, né, dando terra para essas pessoas, aí, tirando essas pessoas da pobreza. Vocês percebem que o César estava resolvendo a situação. Tá? Até que em fevereiro de 44 a.C., o que vai acontecer? A elite romana, né, como eu falei para vocês, aí, os senadores principalmente, né, enciumados, né, com os êxitos do César, né, e temerosos aí da ambição do César de permanecer no poder por muito tempo, né, já que daquele cargo de ditador temporário ele havia se tornado um cargo vitalício, ela ficou, mais uma vez, alarmada, não estava gostando de nada daquilo que estava acontecendo. Tá? Então, essa elite, né, essa aristocracia romana, ela vai se reunir e no dia 15 de março de 44 a.C., né, esse grupo de aristocratas, aí, considerando-se, né, defensores das tradições romanas, eles vão assassinar o César, certo? Vão assassinar o César, beleza? E aí, com a morte do César, né, com o assassinato do César, vou repetir o dia, em 15 de março de 44 a.C.,
certo? A República Romana, ela vai caminhar aí para os seus últimos dias, certo? De certa forma, pessoal, o assassinato aí do César, tá? Ele não restaurou a liberdade da República, ele não salvou a República, né? Ele não deu novamente a força que a República tinha, tá? Ele vai lançar a República em mais uma guerra civil, certo, pessoal? Pois é, mais uma guerra civil. Vocês veem, né? Como esse período final aí foi conturbado, né? Então, o que vai acontecer nessa guerra civil? Certo? Vai se formar aí o famoso segundo triunvirato, né? Composto aí pelo Marco Antônio e o Lépido, né? Que eram aí dois tenentes de confiança do César, tá? E o Otávio, certo? Que era aí o filho adotivo do César. Então, vai se juntar essas três pessoas e formar aí o segundo triunvirato, certo? Então, o Lépido, né, ele se afasta e aí os dois atores políticos principais aí nesse cenário vão ser propriamente o Marco Antônio e o Otávio, certo, pessoal? Que vão disputar o poder entre si para controlar a cidade e Roma, né, e tudo aquilo que Roma havia conquistado, certo? Então vai ter uma disputa entre o Marco Antônio de um lado e o Otávio do outro, tá? Em 31 a.C., na famosa Batalha Naval do Ácio, né, lá na Grécia, o que vai acontecer? O Otávio ele vai conseguiu esmagar, certo, as tropas, né, do Marco Antônio e da Cleópatra, né, que era aí a rainha do Egito e a esposa do Marco Antônio, e vai submeter, então, vai vencer então essa batalha contra o Marco Antônio, tá? E aí, obviamente, o Otávio ele vai surgir aí como o senhor de Roma, né? Muito importante esse período aí, certo, pessoal? Então ele surge como o senhor de Roma. Em 27 a.C., ele se torna o primeiro imperador romano, né? Encabeçando aí a figura do Princeps, certo? Ou seja, a República, então, né, pelo que a gente está falando, a República ela chega ao fim, né, pessoal? E as causas aí desse fim da República, como a gente veio falando, né? Ela acontece muito mais por conta de problemas internos a Roma do que propriamente a problemas externos, né? Então, esses problemas estiveram relacionados aí, como a gente viu, né, ao longo desses vídeos, aí, desses dois vídeos, né? A decadência da liderança senatorial, né? Os senadores perderam um pouco o timing ali para governar a cidade de Roma, né? Roma. Certo? Os políticos aí, nesse sentido, muitos políticos, né, passaram a recorrer à violência ao invés do diálogo, ao invés propriamente do diálogo, né, de fazer a política, tá? Os exércitos, né, a formação de exércitos particulares ocorrem, né, onde os soldados muitas vezes eles eram mais leais aos generais do que propriamente a Roma. E também, pessoal, como eu falei para vocês, né, a classe camponesa ela vai se degradar bastante, né, da mesma forma que a sociedade em geral, né. Então, das virtudes outrora tão importantes na cidade para Roma, não vai sobrar praticamente nada. Então, essa classe camponesa que vai para as cidades, ela vai se empobrecer muito, tá? Ela vai se degradar moralmente, vai se tornar miserável e desmoralizada, certo? Então, são alguns fatores aí, certo, pessoal, que levaram à queda de Roma, certo? Então, nesse sentido, Roma acabou passando por esse processo de declínio. Em 27, então, a.C., se inicia aí o período que a gente chama de Império Romano. Certo, pessoal? Então, nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho desse Império Romano para vocês aí, do Alto e Baixo Império, tá? E como que esse momento se estruturou aí no contexto romano aí da República Romana. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, valeu por assistir o vídeo. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, a gente se fala aí. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.